Beleza, gatinho? Beleza, gatinha? O segundo vídeo da nossa playlist de resolução de exercícios de química. Esse é o quinto exercício, ainda falando sobre modelos atômicos, evolução dos modelos atômicos. O exercício número 5, o exercício da Unesp de 2009. Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi... Então, o que Bohr fez? Ele melhorou o modelo de Rutherford. Rutherford a gente viu no vídeo passado que foi aquele cara que bombardeou a folha de ouro com partículas alfa, descobriu que a maior parte do átomo é espaço vazio, que ele tem um núcleo pequeno e denso que tem carga positiva, que os elétrons ficam ao redor desse núcleo numa região chamada eletrosfera. Tá? E esse foi o Rutherford. Aí Bohr melhorou esse modelo ao introduzir a ideia de que a eletrosfera ela não é caótica, ela é organizada em níveis de energia, né? Ela tem níveis e subníveis de energia bem definido para as órbitas dos elétrons, tá bom? Então vamos analisar as alternativas e ver qual que se encaixa dentro dessa contribuição aí de Bohr. Letra A. A indivisibilidade do átomo. Aqui no modelo de Bohr, o átomo já tinha deixado de ser indivisível há muito tempo, né? O átomo é sim divisível. Está dividido em um núcleo, uma eletrosfera, o núcleo é dividido em prótons e nêutrons, né? Então o átomo ele é sim divisível. A existência de nêutrons, Bohr não falou, não detectou a existência de nêutrons, né? Quem descobriu os nêutrons foi um cara chamado Chadwick, né? Não foi Bohr. Letra C. A natureza elétrica da matéria. Quem descobriu, né, e explicou a natureza elétrica da matéria foi lá o Thomson, né? O Thomson, lá com o experimento na ampola de Crookes, que descobriu os elétrons. Não foi Bohr. A quantização de energia das órbitas eletrônicas. Então, se falou de energia lá na eletrosfera, nas órbitas dos elétrons, né? Quantização de energia, ou seja, é uma energia quantizada, é específica para cada nível, para cada subnível. Quem falou isso foi sim Niels Bohr, tá? Então essa foi a contribuição introduzida pelo modelo dele, a principal de todas. Número 6. Um exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Com relação à estrutura da matéria, assinale as opções corretas. Então, temos mais de uma opção correta e queremos assinalar quais que são as corretas. Primeiro, a matéria é constituída por átomos. Sim, a matéria é constituída por átomos. Tudo que é matéria é formado por átomos. 2. Prótons são partículas do átomo? Sim, os prótons são partículas positivas que são constituintes do átomo, né? Estão lá no núcleo atômico. 4. Os elétrons possuem carga elétrica positiva? Não, elétrons são cargas elétricas negativas, né? Prótons que são aqueles que possuem carga positiva. Nêutrons são partículas do átomo? Sim. Nêutrons são partículas que estão lá no núcleo junto com os prótons, né? São partículas sem carga que estão lá no núcleo do átomo. A massa do próton é menor que a massa do elétron? Na realidade não, né? A massa do elétron é considerada desprezível. Quem contribui de fato para a massa do átomo são os prótons e os nêutrons. O elétron, né, a eletrosfera, não. Então, quem tem massa menor é o elétron e não o próton. Então, as afirmações corretas que a gente precisava assinalar
é a afirmação número 1, a afirmação número 2 e a afirmação número 8. Então, continuando, vamos aí para o 7º exercício da Universidade Estadual do Amazonas, UEA 2016. O modelo atômico de Rutherford Bohr estabelece que o átomo contém Rutherford Bohr, né? Que é o modelo lá proposto por Niels Bohr, melhorando o modelo de Rutherford. Então, o que tinha no átomo de Rutherford? Um núcleo positivo, pequeno e denso, uma eletrosfera, onde os elétrons, né, estavam ali, né, orbitando esse núcleo. E aí Bohr diz que essa eletrosfera estava dividida em níveis e subníveis de energia, né? As órbitas eletrônicas era quantizada, né? Tinha uma quantização da energia, uma energia bem definida para cada uma dos níveis e dos subníveis. Esse é o átomo de Rutherford Bohr. Então vamos descobrir aqui qual é a alternativa que satisfaz aí todas essas peculiaridades aí do modelo de Rutherford Bohr. A. Um núcleo de carga elétrica positiva, formado por prótons e nêutrons, circundado por elétrons com carga elétrica negativa, que giram em camadas definidas. Parece que a gente já achou a resposta. Vamos analisar as outras, né? Mas parece que a gente já achou a resposta. Um núcleo de carga elétrica positiva, formados por prótons, circundado por elétrons com carga elétrica negativa, que giram em camadas definidas, e nêutrons que giram aleatoriamente. Não. Nêutrons ficam dentro do núcleo junto com os prótons. Com núcleo de carga elétrica nula, errado. O núcleo ele tem uma carga elétrica positiva. Né? O núcleo de carga elétrica nula, errado. Um núcleo de carga elétrica negativa, errado, né? O núcleo ele tem carga elétrica positiva, porque ele é formado por prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas sem cargas. E esse núcleo ele é circundado, né? Ao redor dele ali tem elétrons, né? A região chamada eletrosfera. Esses elétrons têm carga negativa e eles giram em camadas bem definidas. É isso que Bohr acrescentou no modelo de Rutherford. Então tá aí. Essa é a resposta correta, letra A. Então, continuando, vamos aí agora para o exercício número 8. Então, vamos fazer a leitura. Também um exercício aí da Universidade Estadual do Amazonas, de 2018 agora. Quando o sal de cozinha, cloreto de sódio, cai sobre a chama do fogão, a cor da chama muda de azul para amarela. Esse fenômeno ocorre porque o fogo fornece energia suficiente para que uma partícula do átomo de sódio transite entre as camadas ao redor de seu núcleo. Essa transição da partícula resulta na emissão de luz amarela. Então, as camadas ao redor do núcleo do átomo, as partículas que estão lá são os elétrons. Lembra que os elétrons, eles ocupam níveis e subníveis bem específicos de energia. Então, o elétron está aqui no nível específico de energia. Só que ele pode saltar para um nível de energia maior. Para isso, ele precisa absorver energia. Então, quando esse átomo de sódio, né, que está presente ali no sal de cozinha, no cloreto de sódio, cai sobre a chama do fogo, o fogo fornece essa energia que o elétron precisa, o elétron lá do átomo de sódio precisa, para sair de um nível de energia mais baixo e saltar para um nível de energia mais alto. E aí, quando ele chega no nível de energia mais alto, ele libera essa energia que ele absorveu para saltar e volta para o seu estado
original. Então ele passa por um estado excitado, né? Um estado de maior energia, e aí perde essa energia e volta. Só que essa energia que ele libera para voltar, ele libera ela na forma de luz, né? Ele libera ela na forma de luz. E aí cada elemento químico ele vai gerar aí uma luz que tem uma coloração característica. No caso do sódio, a coloração aí é uma luz amarela. Mas você já viu aqueles foguetes que são coloridos? Cada uma daquelas cores é formada a partir de um elemento químico diferente. O amarelo é do sódio, tá? Aí vai ter o vermelho, que é de outro elemento químico, o violeta, que é de outro elemento químico, entendeu? Mas é isso que acontece. O fogo, o calor, fornece energia para os átomos. Essa energia, parte dela é absorvida pelos elétrons, que vão saltar para um nível de energia maior, e ao retornar para o seu estado de energia original, eles emitem luz em uma coloração específica. Certo. Qual é a alternativa que apresenta o modelo atômico que possibilita a explicação desse fenômeno? E o nome da partícula atômica participante. Então, já falei aqui para você, se a partícula do átomo de sódio ela está entre as camadas ao redor do núcleo, só pode ser elétron. Tá? Então a gente elimina aqui a A, a C e a E, que falam que essa partícula é o próton. Então sobrou aqui a letra B, que fala que é o modelo atômico de Dalton, com elétron, e o modelo atômico de Rutherford-Bohr, com elétron. Então, claro que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, com um elétron. Porque lá no átomo de Dalton nem se sabia da existência dos elétrons. E quem falou de camada de energia ao redor do núcleo foi Bohr. Então, tá fácil. Beleza? Então vamos aí para o exercício número 9, que é um exercício da FUVEST de São Paulo. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. Thomson é considerado o pai dos elétrons, porque ele que descobriu essa partícula. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico o quê? O que é reconhecido como uma contribuição de Thomson? A. O átomo ser indivisível. Na realidade, o que ele provou foi que o átomo ele é divisível. Ele é dividido em uma parte positiva e uma parte negativa. Então é divisível. B. A existência de partículas subatômicas. Então ele foi o primeiro a encontrar que até então se pensava que o átomo era uma partícula só. Mas ele conseguiu provar que existem partículas menores que os átomos, que são as partículas que formam os átomos, né? Que são chamadas de partículas subatômicas. Então, se ele descobriu o elétron, ele descobriu a primeira partícula subatômica aí, né? A primeira partícula subatômica descoberta foi o elétron que ele descobriu. Tá bom? Então, essa foi a contribuição aí de Thomson. Vamos ver por que as outras estão erradas. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Quem falou de nível de energia foi Bohr, lá na frente. Os elétrons girarem em órbitas circulares. Quem falou de órbitas circulares aí, de elétron girar ao redor do núcleo foi Rutherford, né? O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Quem falou de carga de núcleo e de eletrosfera foi Rutherford, não foi Thomson, né? Então, aí, a contribuição de Thomson, dentro dessas alternativas aqui, foi a existência de partículas subatômicas. Vamos aí para o exercício número 10 agora. O exercício da FGV de São Paulo.
As figuras representam alguns experimentos de raios catódicos realizados no início do século passado, no início da estrutura atômica. Então esse experimento aqui foi o experimento realizado com um tubo que é chamado de ampola de Crookes. Como que é a ampola de Crookes? Ele é um tubo que tem aqui um polo positivo e um polo negativo, né? O cátodo e o ânodo, que vai fornecer, que vai submeter esse tubo a uma tensão muito alta, a uma voltagem muito alta. E aí o que se fazia? Colocava um gás ali dentro desse tubo, aplicava a tensão. E aí depois eles retiravam quase 100% desse gás, deixava bem pouquinhas partículas do gás, né? Diminuía a pressão ali dentro do tubo, fazendo quase que um vácuo lá dentro, mas ainda tinha um pouquinho de gás, né? Um gás rarefeito, ou seja, poucas moléculas ali dentro. Quase um vácuo. Então, baixa pressão. Quando se abaixava a pressão ali dentro, aparecia uma luz, um raio luminoso, incandescente, que saía do cátodo em direção ao ânodo. Por isso que é chamado de raios catódicos. Aí os caras pensaram, porra, que é isso? Essa luz que está atravessando o tubo, o que é isso? Beleza? Aí eles foram determinar o que acontecia com essa, o que era essa luz. Primeiro, eles colocaram ali tipo uma ventoinha, algo, uma rodinha que quando se estava no caminho da luz, essa rodinha girava. Então eles entenderam que aquele feixe luminoso ele era formado por pequenas partículas. Porque se está batendo no negócio e fazendo girar, tem que ter uma massinha ali, tem que ser uma partícula. Se fosse simplesmente uma luz, mesmo uma energia luminosa, igual a luz, não ia fazer o negócio girar. Beleza. Já sabe-se que aquele feixe luminoso é partícula. Aí, ó, eles chegavam aqui, ó, uma chapa positiva e uma chapa negativa, próximo daquela luz. Ela saía fora da chapa negativa e ia em direção à chapa positiva. Ela era defletida aqui, ó, em direção à chapa positiva. Então já se sabia que era partícula. Agora, se ela foi em direção à chapa positiva, então ela foi atraída por algo positivo, ou seja, ela só pode ser negativa. Então, é uma partícula negativa. Foi aí que teve a descoberta dos elétrons, utilizando esse tubo chamado ampola de Crookes, né? Quem conseguiu explicar e realizar esses experimentos aí e chegar na conclusão da existência de uma partícula negativa, que foi chamada de elétron, foi o Thomson. Te expliquei aqui todinho o experimento da ampola de Crookes, tá? Continuando o exercício, ele diz que o tubo na figura A e B contém um gás submetido a alta pressão, né? A figura A é antes de ser evacuado, ou seja, quando estava cheio de gás ali ainda, uma alta pressão. Na figura B, baixa pressão. Aí se reduziu a pressão, teve o surgimento de uma incandescência, né? Que é esse feixe luminoso, que é o raio catódico, que a cor dependia do gás lá no tubo, né? Dependendo do gás, vai gerar uma cor específica. Já falamos isso aí no exercício anterior, né? Sobre essa questão aí de cada elemento químico gerar uma cor específica. E aí a figura C mostra a deflexão dos raios catódicos em um campo elétrico, né? Ele sai fora do negativo e é atraído ao positivo. Então, em relação aos experimentos a teorias atômicas, analise as seguintes afirmações. Na figura B, fica evidenciado que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. O que aconteceu aqui, ó? Colocou uma amostra aqui, tá vendo? Amostra de sulfeto de zinco. O que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que foi formado sombra? Ó, sombra. Então esse raio vinha aqui direto para cá. Colocou um objeto aqui no meio, ele fez sombra. Se faz sombra, é porque aquele cara tá indo em linha reta. É uma trajetória linear.
Aí ele encontrou um obstáculo, no caminho do obstáculo para lá, formou a sombra. Então sim, trajetória linear, verdadeiro. Na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Se ele foi atraído para a parte positiva e saiu fora da negativa, então sim, eles apresentam carga elétrica negativa. Os raios catódicos são constituídos por partículas alfa? Não. Já sabemos que os raios catódicos eram os elétrons, né? Que ainda iriam ser descobertos, que estavam no processo de descoberta. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford para propor a sua teoria atômica, conhecida como modelo de Rutherford? Não, né? Quem descobriu os elétrons utilizando a ampola de Crookes, os raios catódicos, foi Thomson, né? Não Rutherford. Então apenas as afirmações 1 e 2 que estão corretas. Afirmações 1 e 2. Só lembrando, pessoal, o seguinte, né? A gente chegou aqui ao final dos exercícios de modelos atômicos, só relembrando que, né, os nomes populares desses modelos atômicos, né? O modelo de Dalton é o bola de bilhar, é aquele da esfera rígida, né? Maciça e indestrutível. O modelo de Thomson, ele é aquele do pudim de passas, e ele descobriu os elétrons, e aí ele pensou, então, os elétrons, partículas negativas, estão grudados na esfera, que é positivo. Rutherford descobriu que a maior parte do átomo é vazia, tem um núcleo positivo e elétron ao redor desse núcleo, foi chamado de modelo planetário, né? E aí Rutherford teve um aprimoramento no modelo dele por meio de Niels Bohr, que falou aí a respeito dos níveis de energia ao redor desse núcleo, né? Que a eletrosfera é dividida em camadas, em níveis e subníveis específicos de energia. Então chegamos aí ao final desse segundo vídeo, finalizamos a parte da nossa lista de exercícios que fala sobre modelos atômicos, beleza? Vamos continuar o exercício a partir do exercício 11 no terceiro vídeo dessa playlist. Tchau, te vejo lá no próximo vídeo, gatinho, te vejo lá, gatinho.